Olha, já tá difícil engolir a bola murcha que esse time do São Paulo vem jogando, mas quando entra o apito para decidir jogo, aí não dá. É o fim da linha. O clássico contra o Palmeiras, que já estava tenso por si só, virou um escândalo completo por causa de uma arbitragem vergonhosa, que fez questão de interferir diretamente no resultado. E não adianta vir com o discurso de que erros acontecem, porque o que rolou no Morumbi foi sacanagem com São Paulo, foi assalto, foi crime contra a camisa tricolor. E ninguém vai me convencer do contrário. Ninguém. Porque não é de hoje. Não é a primeira vez, nem vai ser a última, que o São Paulo é garfado descaradamente em jogo grande. Mas dessa vez passou de todos os limites. Foi um verdadeiro festival de erro. E o pior, sempre contra o mesmo lado. É impressionante como essas decisões sempre caem no nosso colo. Sempre contra a gente. Coincidência? Não dá mais para acreditar nisso. Tem coisa errada aí. Tem sim. O torcedor não é burro. O torcedor vê. O São Paulo entrou em campo com sangue nos olhos, começou o jogo firme, abrindo o placar, colocando pressão, com a torcida jogando junto. Mas o que se viu depois foi um roteiro escrito à mão por quem segura o apito. Foi o juiz tomando o protagonismo, interferindo diretamente em lances capitais, desestabilizando o time, desmontando a estratégia, gerando revolta. Isso não é futebol. Isso é manipulação. E vamos aos fatos, mesmo que doa lembrar. No segundo gol do Palmeiras, teve uma falta clara no início da jogada. Claríssima. Era para parar ali. Qualquer árbitro decente apita aquela falta. Mas o que ele fez? Mandou seguir. Fingiu que não viu. E aí veio o gol. Gol ilegal, gol sujo, gol construído em cima de um erro grotesco. O VAR nem chamou. Nem quis saber. Silêncio total na cabine. Isso não é erro. Isso é escolha. É conivência. Outro lance que revoltou a torcida foi o pênalti escandaloso no Caleri. O cara é puxado dentro da área, desequilibrado. O juiz estava de frente. O Bandeira também. E nada. De novo, o VAR fingiu que não aconteceu. O replay mostrou. A televisão mostrou. Todo mundo viu. Menos quem deveria agir. Menos quem tem o poder de corrigir. Porque, nesse caso, não é que eles erraram. Eles ignoraram. Ignoraram porque quiseram. Isso que dói mais. E quando a arbitragem erra para um lado só, sistematicamente, a gente precisa começar a chamar as coisas pelo nome certo. Não é mais erro. É direcionamento. É interferência. É favorecimento. E a gente, torcedor do São Paulo, já cansou de ser tratado como bobo. Já cansou de ser passado para trás. Não tem mais paciência. Não tem mais tolerância. Porque o clube está sendo prejudicado em campo enquanto a diretoria assiste calada. O São Paulo tem que se posicionar. Tem que bater na mesa. Tem que cobrar. Não dá mais para aceitar passivamente esses absurdos. Chega de nota oficial fria. Chega de vamos apurar. Tem que ir para cima. Tem que denunciar. Tem que expor. Porque senão vai continuar acontecendo. Enquanto o clube for omisso, eles vão seguir nos prejudicando. E quem sofre é a torcida, que acompanha, que paga, que acredita, que se ilude. A gente não merece isso. E o pior é que esse tipo de coisa desmoraliza o time. Tira o foco, tira a confiança. O jogador sente que não adianta correr, não adianta lutar, porque no fim o apito vai decidir. E isso destrói qualquer planejamento, qualquer tática, qualquer trabalho. É o tipo de interferência que vai além do jogo, que afeta o emocional, que mina a motivação. Como cobrar atitude de um elenco que sabe que está jogando contra 13? A cada clássico, o São Paulo entra em campo carregando nas costas o peso da dúvida. A dúvida de como a arbitragem vai agir. E isso é insustentável. Porque clássico já é guerra. Já é tensão. Já é pressão. E quando o juiz se coloca como protagonista, o futebol morre. O espetáculo vira farsa. E a rivalidade, que deveria ser decidida na bola, vira jogo de bastidor. Vira política. Vira arma de quem manipula resultado. E sim, o Palmeiras tem um baita time. Tem elenco, tem técnico, tem organização. Mas não precisa disso. Não precisa de ajuda do juiz para ganhar jogo. Isso só suja a imagem do próprio campeonato. Só mancha a história do clássico. Porque o que ficou do choque rei não foi o futebol. Foi o apito. Foi a raiva. Foi a revolta. A gente saiu do estádio com o coração na mão, não pela derrota em si, mas pelo jeito como ela foi construída.
E não é só o torcedor comum que viu. Especialista, comentarista, ex-árbitro, todo mundo falou. Os erros foram gritantes. E mesmo assim, nenhuma providência. Nenhuma retratação. Nenhuma suspensão. Nada. Tudo segue igual. E o São Paulo que se vire. Que engula mais uma. Que calhe a boca. Mas a gente não vai calar. A gente vai gritar. Vai denunciar. Vai cobrar. Chega. Chega de ser o bonzinho do futebol brasileiro. Chega de abaixar a cabeça. Chega de ser o politicamente correto. O São Paulo precisa se impor. Precisa defender a sua camisa. A sua torcida. A sua história. Porque se continuar assim, cada jogo será decidido no apito. E não na bola. E isso a gente não pode aceitar. O futebol precisa de justiça. De igualdade. De lisura. E nada disso a gente viu nesse clássico. Foi uma aula de como não apitar, de como estragar um jogo, de como transformar um clássico em motivo de escândalo. E isso é inadmissível. É revoltante. É um tapa na cara do torcedor que só queria ver seu time competir com dignidade. E o mais absurdo é que o VAR, que veio para acabar com os erros, virou cúmplice da confusão. Virou conivente. Não chama, não corrige, não faz nada. E aí a tecnologia, que era para ser aliada da justiça, vira cúmplice da injustiça. Um absurdo atrás do outro. E ninguém é responsabilizado. Ninguém paga por isso. A impunidade é total. E aí a gente começa a se perguntar, até quando? Até quando São Paulo vai ser prejudicado? Até quando o torcedor vai ter que engolir erro atrás de erro? Até quando o clube vai se fingir de morto? Até quando o futebol brasileiro vai permitir esse tipo de coisa? A arbitragem do Choque Rei foi um divisor de águas. Porque escancarou tudo o que está errado no futebol brasileiro. Mostrou que o VAR não é solução. Que a CBF não tem controle. Que o árbitro faz o que quer e não responde por nada. E mostrou, principalmente, que o São Paulo está sozinho nessa guerra. Porque ninguém nos defende. É hora de virar a chave. De mudar a postura. De parar de aceitar calado. Se a diretoria não fizer nada, a torcida vai continuar sendo humilhada. Vai continuar sendo vítima. Vai continuar sendo roubada. E a paciência tem limite. Tá na hora de se posicionar. De gritar. De bater de frente. A camisa do São Paulo tem peso. Tem história. Tem moral. E não pode mais ser tratada como qualquer uma. Não pode mais ser alvo fácil da arbitragem. Tem que ter respeito. Tem que ter postura. Tem que ter reação. Porque se não for agora, quando vai ser? O clássico já passou. O resultado não vai mudar. Mas a atitude pode. A forma de agir daqui para frente pode. E precisa. Porque senão a gente vai continuar sendo refém do apito. E isso não é futebol. Isso é teatro. É armação. É tudo, menos jogo limpo. A indignação do torcedor é real. É legítima. E precisa ser ouvida. Porque sem o torcedor, o futebol não existe. E o São Paulo precisa entender isso. Precisa ouvir o grito da arquibancada. Precisa representar quem ama esse clube. Porque a gente já sofreu demais calado. Agora é hora de gritar. De cobrar. De exigir respeito. De exigir mudança. Porque o São Paulo é gigante. E não pode mais ser tratado como pequeno. Tá na hora de dar um basta. Tá na hora de reagir. Tá na hora de defender o nosso escudo com a mesma força que a torcida defende todo o santo jogo. E se a arbitragem continuar sendo protagonista, a gente vai continuar denunciando. Vai continuar expondo. Vai continuar gritando. Porque o São Paulo não vai mais aceitar ser vítima. A gente quer justiça. A gente quer respeito. A gente quer futebol de verdade. Chega de palhaçada. Chega de silêncio. Chega de ser prejudicado. O Choque Rei de ontem foi o limite. A partir de agora, ou muda, ou a gente vai quebrar tudo com a força da nossa voz. Porque o São Paulo é gigante. E gigante não abaixa a cabeça para ninguém. Nem para juiz. Nem para VAR. Nem para sistema nenhum. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O São Paulo amanheceu em ebulição. A fala de Hernan Crespo, técnico do tricolor, caiu como uma bomba no Morumbi. Em um tom mais incisivo do que o habitual,
o treinador argentino teria comentado nos bastidores que há um jogador contaminando o elenco, gerando desconforto e deixando o ambiente interno pesado. Como torcedor, é impossível não sentir o impacto dessa frase. Ela soa como um grito de alerta sobre algo que o clube, tão acostumado a crises internas, parecia finalmente ter superado. Crespo, conhecido pela sua postura firme e pela obsessão com disciplina e entrega, jamais foi dispor o vestiário. Por isso, o rumor de que o técnico teria desabafado em uma reunião interna com dirigentes e membros da comissão técnica ganhou força. A expressão contaminando o elenco foi interpretada por muitos como um sinal de que há algo errado no ambiente, talvez um jogador com atitudes que estão influenciando negativamente os demais. O São Paulo vive um momento de reconstrução e estabilidade sob o comando de Crespo. Depois de tantas trocas de técnicos e crises políticas, o argentino parecia ter encontrado um equilíbrio entre juventude e experiência no elenco. Porém, se o treinador realmente identificou um corpo estranho nesse processo, isso pode comprometer o que estava sendo construído com tanto esforço. Nos corredores do CT da Barra Funda, a notícia se espalhou rapidamente. Alguns funcionários relataram um clima tenso nos últimos dias, com reuniões mais longas e cobranças diretas. Crespo, que sempre foi enérgico, teria demonstrado impaciência com a postura de um ou dois atletas que, segundo ele, não estão comprometidos com a mentalidade coletiva que o técnico exige. A torcida, claro, já começou a especular nomes. Em grupos e redes sociais, surgiram teorias de quem poderia ser o jogador contaminador. Mas o fato é que, até agora, nenhuma confirmação foi feita. Apenas a sensação de que Crespo não está disposto a permitir que o trabalho seja desestabilizado por atitudes internas. O argentino sempre valorizou a entrega e o espírito coletivo. Desde sua chegada, repetiu em entrevistas que ninguém é maior que o São Paulo. Por isso, ao se referir a alguém que estaria contaminando o grupo, o treinador parece enviar uma mensagem direta. O foco do time não pode ser desviado, e o São Paulo precisa estar acima de qualquer ego. O momento é delicado. O tricolor vinha embalado, com boas atuações e confiança renovada, mas toda polêmica como essa tende a respingar no desempenho. No futebol, o ambiente pesa, e Crespo sabe disso melhor do que ninguém. Ele viveu grandes vestiários na Europa e conhece os sinais de quando algo começa a desandar. Nos bastidores, comenta-se que o técnico teria pedido o apoio da diretoria para lidar com a situação. O comando de futebol, por sua vez, quer evitar que o caso vaze e gere ainda mais ruído. A ordem é tentar resolver tudo internamente, mas a frase dita por Crespo já está circulando e gerando desconforto entre os jogadores. Como torcedor, é impossível não se preocupar. O São Paulo vem tentando reconstruir sua identidade, e ver o nome do clube envolvido novamente em rumores de desunião é desanimador. Mas também é alentador ver um treinador com coragem para cortar o mal pela raiz. Crespo nunca fugiu da responsabilidade. Se algo está errado, ele vai encarar de frente. A suposta fala teria ocorrido após um treino mais tenso, no qual o técnico interrompeu o coletivo diversas vezes para corrigir posicionamentos e cobrar empenho. Alguns jogadores teriam demonstrado insatisfação com o tom das cobranças, o que teria aumentado a irritação do argentino. Fontes próximas ao vestiário relatam que o treinador percebeu uma energia ruim se espalhando entre os atletas, como se o clima de união que marcou o início da temporada estivesse se dissipando. Ele teria dito a pessoas de confiança que há quem vista a camisa, mas não o espírito do São Paulo. É claro que, no mundo do futebol, rumores como esse ganham proporções gigantescas. Mas o histórico de Crespo indica que ele é extremamente cuidadoso com o grupo. Quando ele decide tocar nesse ponto, é porque algo realmente o incomoda. E quando o técnico argentino se incomoda, normalmente vem mudança pela frente. Alguns torcedores mais atentos lembram que, em sua passagem anterior, ele também enfrentou situações de atrito no vestiário, mas sempre conseguiu contornar com liderança. O desafio agora é ainda maior, pois o São Paulo não pode perder o foco em um momento decisivo da temporada. Os bastidores fervem, e a imprensa tenta decifrar as entrelinhas. Crespo não confirmou publicamente a frase, mas tampouco negou. Em sua última entrevista, ele falou sobre manter o ambiente limpo e proteger o grupo de influências externas e internas, o que foi visto como uma confirmação velada do rumor. Essas palavras caíram como uma bomba entre os torcedores. A maioria apoia a postura do técnico, entendendo que ele precisa ter liberdade para agir e preservar a união do elenco. Outros, porém, cobram transparência, querem saber quem é o jogador em questão e o que realmente está acontecendo por trás das portas do CT. O certo é que Crespo não está disposto a tolerar atitudes que prejudiquem o coletivo. Desde que chegou, o treinador implantou uma filosofia baseada em esforço, disciplina e identidade. Cada jogador deve entender o que significa vestir a camisa tricolor,
com sua história e peso. A fala sobre contaminação parece simbólica, mais do que física, é emocional. Crespo fala de energia, de influência, de clima. Ele sabe que, se o São Paulo perder a sintonia, perde também a alma que o fez renascer nas mãos dele. A diretoria, por sua vez, observa de perto. O técnico argentino tem respaldo, mas precisa de apoio institucional para lidar com situações delicadas como essa. Se houver mesmo um jogador destoando, talvez uma conversa franca ou até uma saída negociada seja o caminho. Nos grupos de torcedores, reina mistura de preocupação e esperança. Preocupação com o risco de uma nova crise interna, esperança de que Crespo mantenha o pulso firme e reafirme sua liderança. O torcedor são paulino já viveu de tudo, o que ele mais deseja agora é estabilidade. O rumor mexe com o orgulho do tricolor. O São Paulo é conhecido por ser um clube de valores, de disciplina e respeito. Ver o próprio técnico falar em contaminação soa como um chamado para reagir, para preservar a grandeza do escudo. Dentro de campo, Crespo deve tomar medidas práticas. Fala-se mudanças no time titular, alterações no comando do vestiário e, talvez, afastamento temporário de alguns nomes até que o ambiente volte a ser saudável. Essa decisão, embora drástica, pode ser necessária. O treinador argentino não quer ver meses de trabalho ruírem por causa de um comportamento individualista. Ele acredita que o sucesso vem da união, e que um elenco dividido jamais conquistará algo duradouro. Enquanto isso, os jogadores mais experientes tentam atuar como mediadores. Líderes como Rafinha e Caleri teriam conversado com o grupo para acalmar os ânimos e reforçar a importância da união. Eles sabem que o momento exige maturidade. A torcida quer respostas, mas também confia. Crespo conquistou o coração do São Paulino com seu jeito sério, trabalhador e apaixonado. Ele fala a língua do torcedor, a língua da verdade, da entrega e da cobrança justa. É possível que, nas próximas semanas, o São Paulo passe por uma leve turbulência interna. Mas, se há alguém capaz de atravessar isso com firmeza, é Crespo. Ele conhece o peso da camisa, sabe o que representa comandar o tricolor e não vai permitir que nada nem ninguém coloque isso em risco. Os bastidores continuarão sendo tema de discussão, mas o que mais importa é o campo. É ali que o São Paulo precisa responder, com garra e comprometimento. Crespo já mostrou que prefere perder jogando com alma a vencer sem identidade. Como torcedor, só resta apoiar e acreditar. O São Paulo é maior do que qualquer crise, maior do que qualquer ego. E se Crespo identificou que há algo contaminando o elenco, é porque ele quer purificar o que mais amamos, o espírito tricolor. Esse tipo de rumor pode dividir opiniões, mas também pode unir o grupo. Às vezes, uma sacudida dessas é necessária para lembrar que o São Paulo não é lugar para quem busca protagonismo pessoal, é lugar para quem quer fazer história. Que a fala de Crespo sirva de alerta e inspiração. Que o elenco se olhe no espelho, reconheça seus erros e volte a ser uma família dentro de campo. Porque quando o São Paulo joga unido, ninguém segura. O torcedor sabe, o São Paulo pode até tropeçar, mas nunca se entrega. E com Crespo no comando, há a certeza de que a busca pela verdade e pela entrega será sempre negociável. O técnico argentino não teme confronto, ele teme apenas a mediocridade. Se o elenco ouvir o recado, o tricolor sairá ainda mais forte. Mas se ignorar, Crespo não hesitará em agir. O São Paulo de Hernan Crespo é um time que valoriza o coletivo, o caráter e a paixão. E nenhum contaminante vai mudar isso. No fim, talvez esse episódio seja um divisor de águas. O São Paulo de hoje precisa de união, e Crespo mostrou que está disposto a lutar por ela. Porque, acima de tudo, ele entende o que todo São Paulino sente, o amor por esse clube é inegociável, e o respeito pelo manto, sagrado. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.